Canal Futuro encomendou aqui para nossa produtora Basium Filmes um programa que investigasse, que ele destrinchasse os principais assuntos que foram temas de discussão na internet nesse ano. E hoje a gente já está discutindo aqui no Papo de Redação um dos que mais causou polêmica: trans no esporte. Tudo que eu vi de trans no esporte é um homem que virou um transexual feminino jogando numa liga feminina, não é? Não existe o caso contrário, existe? Tem casos de mulheres cis que viram homens trans e competem, sim. A crítica acaba sendo maior quando é o homem assumindo-se com a identidade, né, feminina. Por exemplo, no caso da Tiffany aqui do vôlei, as adversárias falando que ela tinha uma força muito maior. No fim das contas, a discussão acabou caindo sempre nessa questão, né? Leva vantagem, não leva vantagem? A pessoa levar vantagem, de repente, ela não tem direito de praticar mais esporte profissionalmente. Caso ela leve vantagem, acabou esse assunto, e aí, não joga mais, no caso da participa? Tiffany, ela bateu um recorde, né, de ponto que nenhum outro atleta tinha conseguido. Então aí estão usando muito isso como argumento. Você pega aproveitamento, a quantidade de vezes que ela acerta, que ela erra e tudo mais. Cara, é um jogador normal, como todas as outras com quem ela compete. Sabe que eu lembrei de um caso que não é propriamente esse caso, mas foi muito característico, que foi com a Edina Nancy, lembra? Uma judoca brasileira, mulher, nasceu mulher, tudo, mas ela tinha, de fato, grau de hormônios masculino muito alto. Conta que antes da Olimpíada de Atlanta, em 96, foi revelado que ela tinha uma anomalia genética, que apresentava a característica dos dois sexos, que é chamado de intersexualidade. Isso dava a ela uma quantidade de hormônio masculino acima do permitido para se competir com mulheres. Depois ela fez uma cirurgia, retirou o que ela tinha de órgão masculino. Ela foi aprovada no teste que as federações fazem de feminilidade e depois competiu e foi medalhista 2 vezes no Mundial de Judô. Então já existe um padrão do Comitê Olímpico com relação a isso. Mas eu acho que ainda está em mudança. Há pouco tempo eles aprovaram, né, não precisar ter feito a operação para troca de sexo. Então, se a pessoa se identificar só com gênero feminino, masculino, enfim. E aí faz o quê? A pessoa que se identifica como mulher, mas nasceu homem, não vai poder praticar o esporte profissionalmente? Assim, acho que um transexual já sofre a vida inteira com dificuldades, né? Aí quando quando a pessoa consegue chegar num nível de alto rendimento de esporte, ainda tem que sofrer mais isso ainda. Mas a questão, realmente, no caso do esporte, sempre tem a ver com um critério meio de justiça, né? Assim, tecnicamente, por que então existe uma liga feminina e uma liga masculina das coisas? Isso poderia ser uma coisa só, né? Como existe uma diferença de força hormonal, etc., entre os gêneros, existe a categoria feminina e a categoria masculina. Eu particularmente acho que a Marta teria feito um trabalho muito melhor do que outros jogadores homens na seleção brasileira na Copa do Mundo. Já deu para ver que a questão é mesmo polêmica. Vamos lá falar com os atletas, com os médicos e ver quem entende de verdade desse assunto. A derrota do Vôlei Bauru por 3-2 para o São Caetano no dia 10 de dezembro de 2017 mudou a história do esporte brasileiro, mas não foi por causa do resultado. Nesse dia, entrava em quadra pela primeira vez na Superliga de Vôlei Brasileiro uma atleta trans. Tiffany de Abreu nasceu Rodrigo, mas descobriu ainda criança ser transgênero e que só seria feliz quando assumisse a sua identidade feminina. O mundo mudou de 84, quando a Tiffany nasceu, para cá. A questão da identidade de gênero é muito mais debatida e compreendida hoje em dia, pelo menos por algumas pessoas. Mas foi quando esse tema entrou na esfera esportiva que a luz da polêmica acendeu. Como integrar as pessoas trans às competições esportivas? Bom, vamos lá. Utilizando o caso Tiffany como exemplo. Depois de atuar como Rodrigo por times do Brasil, da Ásia e da Europa, ela decidiu passar pelo processo de mudança de sexo em 2015. 2 anos depois, ela recebeu a permissão da Federação Internacional de Vôlei para atuar em competições femininas. Mas assim que ela começou a jogar, a polêmica sobre a sua força e possíveis vantagens em relação às atletas cis, que são aquelas que nasceram mulheres e sempre se identificaram como mulheres, pipocou por onde a Tiffany passou. Segundo o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Vôlei, que norteiam as decisões da Confederação Brasileira, não é obrigatório ter feito uma cirurgia de mudança de sexo para poder participar de uma competição. O fator que define isso no regulamento é a medição de testosterona. O exigido é que esse nível esteja em 10 nanomols por litro de sangue. Volta e meia, a Tiffany vem sendo submetida a esses testes, e eles indicam um nível apenas de 0,2 nanomols. Mesmo assim, a média de pontos de Tiffany é altíssima, a ponto da jogadora ter batido vários recordes. Nos seus 5 primeiros jogos, em que ela disputou 18 sets, foram 90 pontos, uma média de 5 pontos por set, acima da estrela da seleção brasileira, Tandara,
tinha uma média de 4,91. Mas vale dizer que Tandara tinha essa mesma média e com uma amostragem muito maior de sets, 54. Depois de um período de adaptação dos times à presença da Tiffany, a Tandara recuperou a posição que ela tinha de recordista. Outro contra-argumento aos críticos, e esse comprovado pelas estatísticas, é que o aproveitamento da Tiffany não é tão alto. Ela fica abaixo das principais jogadoras da Superliga. É que ela é muito acionada e faz muitos pontos, mas ela também erra muito. A Tiffany era só a 38ª em aproveitamento na Superliga em março. Em meio a essas respostas incertas até mesmo dos especialistas, a Tiffany segue ocupando o espaço importantíssimo de representar todas as atletas trans do mundo, ao não se ver segregada ou impedida de exercer sua profissão. Apesar de também servir de exemplo e alvo de críticas, acusações e muito preconceito. Como ficam algumas questões como: o que pensam as pessoas, principalmente as trans, sobre isso? E os especialistas? E a sociedade? E principalmente, como que esse caso pode servir de exemplo para um mundo mais justo e igual para todos? Falar agora com o Bernardo Gonzalez, o atleta trans do time Meninos Bom de Bola, que vai falar um pouco do que é ser trans no esporte, do lado pessoal dele, profissional e também social. Beleza? Beleza, e você? Como é que surgiu o Meninos Bom de Bola? Ele foi uma iniciativa do Rafael, que é um cara trans também, que trabalhava na época no Centro de Referência de Defesa da Diversidade, né? E disso ele sentiu que os meninos não tinham muito como praticar esporte. O time já tem 2 anos de existência, é um dos poucos times no mundo assim, que tem um time exclusivo de homens trans, né? O time joga contra outras equipes trans, ou como é que vocês fazem os treinamentos, partidas? A gente sempre joga contra outros times de homens cis, né? Não tem nenhum outro time de homens trans que a gente consegue jogar contra. E aí o que acontece é que a gente entende essa separação como uma forma de empoderamento mesmo, sabe? Mas a maior parte das experiências que a gente tem são experiências traumáticas, né? Que vem de uma competitividade que é super tóxica, que é super problemática, que tem sempre que ter um vencedor, e que a forma de competir é essa de esculachar, e de diminuir, humilhar o outro. As pessoas não sabem lidar com pessoas trans jogando bola, entende? Como não sabem lidar com as pessoas trans no geral. Sobre o motivo que despertou esse episódio, que é a questão da Tiffany jogando na Liga de Vôlei Feminina. Como é que você pessoalmente viu esse caso? Eu acho que é uma sociedade que centra muito e é um nicho específico de pessoas do esporte que centram muito a questão no hormônio, né? Pra mim não é se a pessoa é mais forte, se ela é menos forte. Ela tá jogando em pé de igualdade ali de alguma maneira. Eu acho que quando a gente centraliza tudo na questão do hormônio, a gente tá sendo muito transfóbico, né? E deixando de encarar as outras facetas da vida e da prática que a pessoa tem dentro e fora de quadra, né? Para entender melhor as regulamentações de um atleta... Para entender melhor a regulamentação que permite ou não uma atleta trans no esporte, o Projeto Meme veio conversar com o Gustavo Costa, que é endocrinologista, e vai esclarecer se essas diferenças hormonais elas podem ou não implicar na performance. Como funciona essa checagem hormonal? E o Comitê Olímpico, o nível de testosterona que ele define, é suficiente? Só essa medida de 10 miligramas é um dos parâmetros que a gente usa, né? A gente não pode esquecer do tempo. Ela foi medida em um momento, esse exame de sangue ele deve ser repetido com intervalo. Agora, sim, claro que o atleta também vai ter vantagem, porque se ele era um atleta do sexo masculino e ele teve a testosterona mais alta durante a vida toda, por mais que ele tenha perdido peso, ele consegue recuperar esse peso depois com mais facilidade. A gente pode dizer que tem uma diferença dependendo do período em que ele demorou a fazer essa transição hormonal? Vamos supor que o atleta fez essa transição ou ele decidiu entrar nessa categoria aos 18 anos de idade. Então ele estava em crescimento e desenvolvimento e ele certamente vai estar mais equiparado aos outros atletas. Agora, se ele fez essa transição aos 30, por exemplo, ele tem 10 anos de influência da testosterona em cima do organismo dele, em cima da massa muscular, e ele vai ter vantagem sobre isso, sem dúvida. É suficiente? Ou o que mais a gente poderia fazer para equilibrar no nível de competição esses atletas? Seria interessante também adequar, talvez, a composição corporal dos atletas, né? Além de não ter a vantagem hormonal, né? No caso da mulher indo para o homem, né? Ele está em defasagem em relação a peso ou composição corporal, vai ser mais difícil ainda. Então, acredito que composição corporal é uma coisa que pode ser levada em consideração, sim. Você acredita que a gente pode, sim, continuar colocando trans e atletas cis numa mesma competição? Sim, acredito que sim. Respeitando esses parâmetros e esses valores, acredito que a gente pode continuar colocando a mesma competição.
Bora? A câmera tá me dando um beijo, mas vai. Anda. Como essa questão é polêmica e as confederações, os órgãos oficiais nem querem mais falar a respeito, a gente decidiu largar as salas, largar os escritórios para ouvir as atletas trans, ver como está sendo a integração desse tipo de atleta no esporte e como o caso Tiffany está influenciando de fato na vida delas. Mas antes de falar com essas atletas, a gente vai ligar para o nosso advogado para saber o que dizem as regras. Fala, doutor Marcelo, tudo bom? Fala, Caio, tudo bom? Alguém pode proibir a Tiffany de jogar? Ela pode ser impedida de atuar? Caio, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal garante a liberdade profissional para todo cidadão, desde que ele atenda aos requisitos profissionais estabelecidos em lei. A Tiffany foi testada por todos os órgãos competentes para que pudesse ter certeza que ela tem a capacidade fisiológica de jogar no universo feminino. Portanto, é um direito da Tiffany poder jogar vôlei profissional na modalidade feminina. Eu acho que o esporte, ele inclui pessoas que vivem na marginalidade, que vivem à beira da prostituição, que vivem à mercê de drogas, tudo isso, né? Então o esporte inclui essas pessoas que às vezes não têm o que fazer e encontram no esporte um hobby. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, aqui é um vôlei misto, né? Para você, especificamente, é o melhor cenário de desfecho? No meu caso, para mim, qualquer maneira de inclusão, para mim, é o que vale. Será que aquela pessoa, se ela não fosse expulsa de casa, fosse incluída no esporte, ela não estaria formada, exercendo uma profissão ou até sendo atleta de nível, né? Então, tudo isso, com certeza, só vem para melhorar. Você sente alguma diferença sua jogando para quando você joga com mulheres cis, por exemplo, ou não? Olha, depende, né? Vai do talento. Porque tem mulheres cis que têm talento e às vezes jogam muito melhor do que vários meninos aqui da pelada, né? E o que a Tiffany representa para essa comunidade como um todo? Que tudo é possível, né? A gente tem que, tipo assim, eu acho que a gente vive um momento muito bom, assim, de várias pessoas assim que a gente pode se inspirar, né? A Tiffany no vôlei, temos outras trans na moda, outras trans na música, outras trans aí exercendo cargos como advogada e tal. Isso tudo inspira, porque a trans sempre foi excluída do colégio, né? Primeiro de casa, depois do colégio. E com essa inclusão nesses cargos e tal, a trans pode sonhar mais alto, né? Eu acho que as pessoas são preconceituosas, mas quando a gente tem essas referências, ajuda, entendeu? Tipo, agora o caso do nome social, as pessoas vão poder chamar realmente a pessoa pelo nome que ela quer. Às vezes muitas vezes não deixam de estudar por conta que o colégio não aceitava, hoje em dia já aceita. Então isso tudo não é que as pessoas querem fazer as pessoas virarem homem, virar mulher, não, isso aí é respeito, né? É cidadania. Conversando com Bernardo Gonzalez, ele disse que é muito difícil para os trans se inserirem em qualquer meio esportivo, porque o próprio lado da competição esportiva, como a gente tem aqui no Brasil, traz às vezes um quê de ofensa, de suprimir o outro para tentar ganhar esportivamente. A questão dos atletas trans no esporte ainda é muito recente, levanta muitas polêmicas e traz o debate se esses atletas têm ou não vantagens em uma competição. Mas eu acho que o caminho é esse, é a inclusão e a informação. Ficou bem claro que a Tiffany tem um papel muito importante na representatividade para todos esses atletas trans e que dá uma esperança de que o futuro vai ser melhor e muito mais inclusivo para essas pessoas.